deixar aqui a água, se quiser o microfone dele, tá? Boa palestra. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Tudo bem com vocês? Beleza. Todos me ouvem? Sim. Já posso ser pastora? Amém? Amém. Por que você não põe essa mochila ali? O que será que tem aí, né? Quem está agarrado na mochila? Todos me conhecem? Sim. Levanta a mão para ver se eu posso me candidatar. Quem me conhece? Ixi, não vai acontecer, né? Meu nome é Deusa, feminino de Deus. Sobrenome Samu, igual ambulância. Eu sou psicóloga clínica, atendo na clínica pessoas em sofrimento. Sou psicóloga hospitalar, atendo em hospitais pacientes em situação de terminalidade. Sou especializada em luto, atendo pessoas vivendo perdas. Perdas não só por morte, mas principalmente por morte. Sou trabalhadora da Seara Bendita, um centro espírita que fica em São Paulo, na região do Campo Belo. Eu falei em São Paulo, mas aqui é São Paulo ainda, né, gente? É que quando a moça foi me agendar, ela falou, São João Clima. Eu falei, meu Jesus. Onde é isso? Onde fica isso? Aí ela falou, não, é aqui pertinho de São Bernardo, indo para São... Eu falei, né? Falou, São João Clima. Parece longe. Sexta-feira eu vou viajar, fazer um circuito de palestras na região de São João del Rei. É longe? Entendeu? Então falou São João Clean. Onde que eu parei? Sou trabalhadora da Seara Bendita, um centro espírita que fica ali próximo ao aeroporto de Congonhas. Estou ali há 30 anos, não faz conta, tá? Eu nasci, minha mãe me levou pra lá, tipo isso, tá ligado? Então tá. Sou mãe de 3 filhos, o Rodolfo, que mora nos Estados Unidos, o Rafael desencarnado. O Rafael é uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com pessoas vivendo perdas. Ninguém melhor que eu, tendo vivido essa dor, para abraçar um pai, uma mãe, um vô, uma avó no corredor de hospital e dizer, eu sei o que você está sentindo. E o terceiro filho é o Paulo Estevão. Já leram? Não. Então, quem que mentiu aí? Paulo Estevão é um livro psicografado por Chico Xavier. Conta a história de Paulo, o apóstolo, e de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Já leram? Então tá. É bem legal. Eu trabalho com os adolescentes lá na Seara, eles falam assim, ai, esse livro é difícil, velho. Dá pra ler isso não, tá ligado? Mó difícil de ler. Aí eu falo, vai ler e vai no Google. Não é? Digita lá, todo mundo hoje em dia, né? Falou uma palavra, você não sabe o que é, você corre no Google. Não é assim? Então, hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem facinho. A palestra vai até mais ou menos 00:10, beleza? Fechou. E quem não entender, eu trouxe os meus livros para vender para vocês. Vocês vão comprar todos. Porque quem não compra, acontece coisas na vida toda. Os meus livros são casos.
O livro é fino e a letra é grande para você não ter preguiça. Eu leio pensamentos. Nos meus livros eu conto casos que eu atendi. Cada página eu conto um caso e uso de muito bom humor. Então você vai ler uns casos tipo pesadinhos, dando umas risadinhas e vai chorar tipo depois. E quando você estiver lendo, você vai identificar aquelas pessoas problemáticas da sua família. Menos você. Porque com você tá tudo bem. A nossa reflexão da noite trata sobre a família. Família, escola maior. Antes da gente entrar nas reflexões, porque até meia-noite, certo? Eu jantei antes de vir. Quando eu não janto, eu acabo rapidinho a palestra. Quero agradecer a Cristina, é um dos anjos da guarda que me acompanha. Para onde eu vou, sempre tem alguém junto para dar uma ajudinha, né? Obrigada, Deus abençoe sua vida, todos os seus projetos e que a sua cirurgia dê tudo certo. Amém. Muito bem, antes da gente refletir de verdade sobre família, que é um assuntinho assim bem legal. Família de vocês é problemática? Relaxa, porque a de todo mundo é. Tá bom? Antes da gente entrar no assunto, já aconteceu de algum dia na sua vida você se pegar pensando mais ou menos assim: nossa, eu sou uma pessoa tão legal. Como que eu fui nascer no meio daquele bando? Quem riu é porque já pensou. Quem não riu está disfarçando. Então lá na Seara, quando eu estou trabalhando com os adolescentes, a gente conversa sobre estar na família certa, estar com as pessoas ideais, ter nascido da mãe ideal. Não é uma Brastemp, mas é a perfeita para você. O pai ideal, perfeito para você. E aí os jovens lá, os adolescentes, falam assim: meu, nada a ver, velho. Nada a ver. Quem que falou isso, velho? Foi os espíritos, velho. Nada a ver. Eles fazem. E aí sabe o que eu faço? Eu vou estudar. Eu vou estudar com os grandes cientistas da atualidade, principalmente aqueles que acreditam em Deus. Sabe para quê? Para voltar e falar para eles: meu, tudo a ver, tá ligado? A doutrina não precisa que a ciência a corrobore. Mas se você puder aliar ciência e doutrina, meu, tudo a ver. Então nós temos um livro, um clássico da doutrina dos espíritos. Eu vou deixar você louco hoje, porque você está querendo que eu fique parada ali na frente. Fala para mim, alguém aqui é nordestino? Me conta, se algum nordestino vai ficar ali parado, pelo amor, né? Então, tem um livro clássico da doutrina dos espíritos. As pessoas que sentam lá atrás, elas vêm pensando assim: gente, eu vou ficar lá no fim da fileira para ninguém me ver, ninguém nem vai perceber que eu estou aqui. Beleza? E aí eu venho para mexer com a pessoa. O livro
Então, o livro se chama O Consolador. É um livro de perguntas e respostas feitas ao Espírito Emmanuel, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Na pergunta de número 110, alô, alô, São João Clímaco. Muito grande esse nome, né? Vamos falar SJC. Ops. Melhor. Legal? Alô, alô, SJC. Nós estamos refletindo sobre família. Nós estamos refletindo sobre se nós estamos no lugar ideal. Se nós nascemos através dos espíritos ideais para o nosso aprendizado. Pergunta de número 110 ao Espírito Emmanuel. Onde está a melhor escola para o espírito encarnado no planeta Terra? E Emmanuel responde: na família. É lá que nós encontraremos os principais norteadores. Alô, alô, SJC. O que são norteadores? Nortear é dar o norte. É tipo, ser a placa. Tipo, ser a seta. Tipo, GPS. Perceberam? Eu sou do tempo que tomava a benção para os pais. Então você vai chegar em casa hoje, vai tomar a benção para o seu pai, para sua mãe, e vai falar assim: benção GPS. Perceberam? E olha só, Emmanuel continua. É lá, em casa, na família, que nós encontraremos os principais norteadores, que nos ajudarão a compor a nossa personalidade e fazer a diferença no mundo. É lá que tudo começa. E aí, quando você pensa, será que eu nasci? Como assim? Eu sou tão diferente, né? Geralmente, quando a gente pensa que a gente é diferente, é sempre para melhor. Verdade. Fala para mim, alguém aqui já leu um livro e se identificou com o bandido? Já. É ruim, hein? Ela já. Já? Vai pro tratamento. Vai. Ó, essa moça tá precisando. Um passe duplo. Geralmente, quando a gente lê o livro, né? A gente se identifica com o mocinho. Porque a gente se acha muito legal. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que acha que, de repente, aquele povo da sua família é muito problemático, você já parou para pensar que pode ser que aquele povo todinho está pensando exatamente isso sobre você? Você já parou para pensar que isso pode estar acontecendo agora? Alguém chegou na sua casa e perguntou: como que você chama? Sabrina. Nossa, gente, até que deu uma esquentadinha, né? Aí o povo fala: gente, cadê a Sabrina? Aí quem ficou lá fala assim: foi pro centro. Faz uma cara assim, né? Foi pro centro. E aí a pessoa que tá lá fala assim, ó: tomara que volte melhor. Mas isso é só com a Sabrina. Existe um livro chamado A Doença como Caminho. Foi best-seller na década de 70. Eu não era nascida.
Mas minha mãe me contou. Esse livro é de um cientista chamado Rutger Dawkins, pai da terapia da reencarnação, médico, endocrinologista e físico. Tem um capítulo nesse livro chamado Dos Acidentes. Tipo assim, seria um acidente eu ter nascido no Brasil? Seria um acidente eu ter nascido naquela família? Tá todo mundo certo mesmo, inclusive aquela cunhada que não devolve as tapewear? Aquele cunhado que pede dinheiro emprestado e disfarça. Olha só, será? Porque tem gente que fala assim, que país é esse? Como que eu fui ter filho num lugar desse? Qualquer hora dessa eu vou embora pro Canadá. Porque é lá que as coisas acontecem. Vá pro Canadá. Vá. Mas lembre-se de uma coisa. Você vai junto. Perceberam? Vai pro Canadá. Mas você tá indo. De repente o problema não é o Brasil. Sabe por quê? Porque não existe problema fora. Tudo é dentro. Quem nos ensina isso é Jesus. Lá em Mateus, lá em Lucas, na verdade, capítulo 17, versículo 21. E eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então nada é fora, tudo é dentro. Eu pergunto para você, como que é morar em São João Clímaco? Aí a pessoa fala assim, ai gente, nossa, muito ruim, tem que passar na estrada das lágrimas. Entendeu? Estrada das lágrimas, o que você pensa? O povo chorando, dia e noite, noite e dia, não é? E aí você vai e pergunta para outra pessoa, escuta, como que é morar em São João Clímaco? Nossa, adoro! É um pulinho para pegar a enxerga e parar na praia, tá ligado? Entendeu? Então é tudo interpretativo, tudo é dentro de você. Vamos voltar para o Rutger Dawkins, capítulo dos acidentes. Ele diz assim, a partir dos conceitos da lei de ressonância, entre parênteses, ação e reação, olha que legal. No centro espírita, você estuda ação e reação. Na ciência, na física, lei de ressonância. Olha que legal. A gente está falando de família, tá? Se liga. A partir dos conceitos da lei de ressonância, entre parênteses, ação e reação, você jamais tomará contato com algo ou alguém que você não tenha nada a ver. Perceberam? Posso parar a palestra? Estou liberada? Não. Agora eu preciso de um café. Então, o negócio vai ser sério. Né? Então, você está no lugar certo. Descubra rapidinho qual é a sua missão. Sabe aquela sua amiga que você encontra no supermercado? E ela fala assim, ai menina, eu queria tanto saber qual que é a minha missão. Geralmente, quando a pessoa pergunta isso, ela está pensando em alguma coisa grandiosa. De repente, ela na capa da Veja, de perfil. A missionária, direto de São João Clímaco. Na questão 576
de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: seria acertado dizer que cada um de nós temos uma missão na Terra? E o Espírito Verdade responde: sim, cada um de nós temos a missão de sermos instrumentos da evolução uns dos outros. Com quem que você ficou presa na pandemia? Olha a sua missão ainda. Pensa nisso, gente. Pensa nisso. Olha só, eu fui, não grave isso aí, hein, menino? Eu fui no médico porque eu estou na menopausa. Meninas que estão rindo, vai chegar a sua vez. E os homens que estão rindo, você vai reencarnar menina. Como dizem os adolescentes, velho, o bagulho é louco. Mas nós estamos pensando sobre a nossa missão, sobre a nossa tarefa. E aí eu fui no médico, o médico disse assim: Deusa, você precisa se cuidar, você está pré-diabetes. Aí eu falei: mas por que isso? O que aconteceu? Aí ele disse: na menopausa, coisas podem acontecer. Uma delas é você vir a ficar diabético. Eu falei assim: eu não vou ficar, em nome de Jesus, sai daqui, diabetes. E aí o médico falou assim: olha, você tem que se cuidar. Eu falei: beleza, vou me cuidar, alimentação, tudo bonitinho. Vocês devem estar pensando: que diabo isso tem a ver com a palestra, né? Já já vocês vão entender. Olha só, estou falando que não existe acaso. Estou falando que ninguém está no lugar errado, entendeu? E aí eu trabalho com luto. Luto não tem a ver com morte, gente. Luto tem a ver com perdas. Então eu fui convidada semana passada para fazer uma palestra num congresso que vieram médicos do mundo todo, na Universidade Unip. E o tema da minha palestra era luto por órgãos amputados. E aí eu fui lá toda, entrei lá, cheguei, fui pra sala VIP, me achando. Aí tinha uma mesona cheia de bolo. E aí eu pensei assim: meu Deus, o pecado me chama. Mas eu vou comer fruta. Ave Maria, cheia de graça. E fui indo. Gente, quando eu estava pondo a mão para pegar a banana, quem que entra na sala? Meu endocrinologista. Deusa, o que você está fazendo aqui? Eu falei: o que o senhor está fazendo? Bem nessa hora. O que isso tem a ver com a nossa palestra? Nada por acaso. Aquela pessoa da sua família que mais te instiga, é ali que está o pulo do gato. Presta atenção. Você precisa ensinar e você precisa aprender. Pensa nisso. Toda semana eu atendo pessoas desencarnando. A frase que eu mais ouço: não deu tempo. Então o tempo é hoje. Você tem vontade de dizer para sua mãe obrigada por tudo que ela fez por você? Diz hoje.
Você tem vontade de um dia pedir perdão para o seu irmão, que você ficou brigado 2 anos por causa de um terreno em Santa Rita do Passa Quatro? Pensa nisso, pelo amor de Deus. Não vale a pena. E essa pessoa aí que você está pensando, você vai recebê-la como seu filho, como sua filha, vai dar de mamar e vai achar ele lindo. Porque a lei é de amor. Entendeu? Vai achar ele lindo, vai mostrar para as pessoas. Ai, que lindo! Bebê da mamãe! De repente você está pensando assim, vai demorar. Vai. Mas vai acontecer. Graças a Deus. Porque nós somos todos irmãos. Ai, Deus, mas eu não quero ver. Não, você não precisa ver. Você não precisa ir lá beijar na boca da pessoa. Mas para de vibrar coisas ruins. Para de querer que o outro se dane. Toda vez que você vibra algo de ruim para o outro, você está criando um campo eletromagnético. Eletro porque se movimenta, magnético porque atrai. Então você está criando um campo para você. Se desvincula dessa pessoa. Entrega ela para Deus. E pede sabedoria para você ser melhor. Pensa nisso. Estamos falando de família. E as avós, por onde eu ando, não sei como que é aqui em São João o clima. As avós têm uma mania de falar assim, eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar. Alô, alô, São João clima. Será que alguém nasce e se torna vô ou vó de alguém para estragar? Pensemos sobre isso. Porque nós temos responsabilidades. Nós somos instrumentos da evolução desses espíritos. Se vocês esquecerem absolutamente tudo que eu falar aqui hoje, e só lembrarem do que eu vou falar agora, já valeu a pena. Enfia na sua cabeça uma coisa. Não existe criança. Capítulo 7 do Livro dos Espíritos, segunda parte, pergunta 330 a 343. Não existe criança. O título é Prelúdio do Retorno. A criança é um espírito que retorna em um corpo aparentemente frágil. Entendeu? Então aquela vovó que fica falando para a amiga, nossa menina, o meu neto, ele tem personalidade. Aí a outra fala assim, é o signo. Aí a vizinha fala assim, mas o meu filho é do mesmo signo? Ele não é assim. É o ascendente. Aí ela fala, é o ascendente. E aí o tempo vai passando e você vai perdendo o bonde do 0 a 10. 0 a 10 é o período que o psiquismo está moldável. Quem nos diz isso é André Luiz.
no livro Missionários da Luz, no capítulo 12. Ele nos ensina que o espírito reencarna e que de 0 aos 7 anos ele está embotado do ponto de vista espiritual para o papai e a mamãe desta vida fazerem a diferença. E aí os adolescentes vão falar assim, meu, nada a ver, tá ligado? Quem falou isso foi o André Luiz, velho. Quem é André Luiz, velho? Nada a ver. É um espírito, tá ligado? Pois é. Nós não estamos em uma competição. Mas se estivéssemos, faz muito tempo que o placar tá 1-0 para nós, tá ligado? Tudo que o André Luiz falou em todos os seus livros, nós estamos constatando hoje através das últimas pesquisas da neurociência. Agora em agosto, no dia 18 e 19, eu vou passar o dia todo num congresso com o Dr. Bruce Lipton. Bruce Lipton é o pai da epigenética. Epigenética é a nova biologia. A biologia que nós estudamos defendia o determinismo genético. A nova biologia postula que não há determinismo genético. Só para vocês saberem de quem que eu estou falando. O Dr. Bruce Lipton, no livro dele, Efeito Lua de Mel. Sabe por que que o livro chama Efeito Lua de Mel? Não está no Brasil ainda. Sabe por que que chama Efeito Lua de Mel? Alguém aqui já foi Lua de Mel? Não disfarça não, gente. Vamos? Já? Não é tudo de bom? Lua de Mel? Tem até uma música da Gal, né? Lembra? Lua de mel, mamãe, eu tô em lua de mel. Eu tô morando num pedaço do céu, como o diabo gosta. Tudo de bom. Ele pôs esse título no livro dele, porque ele acredita em Deus, e porque nas pesquisas da epigenética, ele comprovou que de 0 a 10 anos, toda criança, quando vai fazer um eletroencefalograma, as ondas que prevalecem no eletroencefalograma são ondas tetas. Ondas tetas são consideradas hipnagógicas, de hipnose. Lembra? Domingo, do Gugu? Aqueles mágicos que iam lá, hipnotizavam, falavam para a pessoa, late. Late. Aí a pessoa latia. Então, hipnagógicas. De 0 a 10, toda criança, 95% do tempo, está em estado ampliado de consciência. Para quê? Para o papai e a mamãe desta vida colocarem os valores. E como que eles vão colocar? Falando? Também. Mas principalmente fazendo. Dr. Albert Schweitzer, Prêmio Nobel de Medicina, em 1952, dizia: o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Como que a gente pode ajudar um espírito que está num corpo infantil a ser melhor? Dando exemplo. Todo dia. Trabalhando lá na Seara, os casais me perguntam: Deusa, como que a gente pode fazer para ajudar esses espíritos? E eu falo: que tal fazer evangelho no lar? Aí a pessoa fala assim: ai, mulher, lá em casa não dá certo. Quando eu tô, meu marido não tá. Quando meu marido tá, eu não tô. E quando a gente tá, as crianças não estão. Então não dá.
não é deste evangelho que eu estou falando. Esse evangelho é tudo de bom. Se você puder fazer, beleza. Mas não é deste ritual que eu estou falando. Existe um livrinho psicografado por Chico Xavier chamado Jesus no Lar. Na primeira lição, o espírito Enéio Lúcio. Na primeira lição, ele conta que Jesus voltava de uma pescaria com seus discípulos, todos sentados à porta da casa de Pedro. Em linguagem de hoje, tipo, jogando conversa fora, tá ligado? Tipo, abobrinha, tá ligado? Então vamos dar uma atualizada no texto. Jesus se deu conta que uma parte dos discípulos estavam no TikTok, a outra no WhatsApp, a outra com fone de ouvido, ouvindo um funk que é tudo de bom. Aquela letra do funk ajuda a terra a ir para a regeneração voando, tá ligado? E aí quando Jesus percebeu que aquela conversa não ia levar a canto nenhum, Jesus propõe mudar o rumo da prosa. Segundo Néio Lúcio, estava instaurado o primeiro evangelho no lar. E o que tem isso a ver com a nossa reflexão sobre família? Toda vez que você convida o seu filho, aliás, o espírito que está seu filho, o espírito que está seu neto, o espírito que está seu sobrinho. Tem gente que fala assim, eu não pari, só tenho sobrinho, só vejo uma vez na vida, outra na outra vida. Pois é, pois naquele dia, que é uma vez na vida, você tem tarefa com aquele espírito. Trate de fazer a diferença naquela vida. Toda vez que você convida esses espíritos a mudar o rumo da prosa, você está fazendo evangelho no lar. Lá na minha clínica, eu estava atendendo uma menininha, 5 anos. Aí ela virou e falou assim, nossa, no fim de semana eu vou pra casa da minha avó, mó chato lá. Aí eu falei, ah, é? Por quê? É porque lá em casa a gente pode falar todo o palavrão que a gente quiser. Mas na casa da minha avó não pode. Mó chato. Ali tem um espírito, tá? Que retornou para ser melhor. E aí eu perguntei assim, eu falei para ela, olha, próxima vez que você estiver com sua avó, você vai perguntar para sua avó por que não pode falar palavrão na casa dela. E ela perguntou, vocês querem saber o que a avó falou? R$50 por cabelo. Você tava com uma mochilona aí bem grande, deve ter. A avó da menina disse assim, filha, você pode falar todos os palavrões que você quiser, mas você não deve. Toda vez que você for falar palavrão, você lembra que a sua boca, Papai do Céu lhe deu para você usá-la para construir um mundo melhor. Toda vez que você for falar, cantar, pensa se você está construindo um mundo melhor. E no dia que você pensar, e daí? Você lembra que tem um monte de gente muda. Eu falei, essa avó pegou pesado, né? Evangelho no lar. Eu fui visitar uma amiga. Casa de vó sempre vira creche, não é assim? Cheguei lá, um mau calor
Tinha 3 crianças brincando, e aí ela falou assim, ai Deus, a minha filha deixou os meus netos tudo aqui hoje. Aí tava lá brincando, tudo mais, né? Aí eu cheguei, eu tava apertada, eu precisava ir ao banheiro. Aí eu falei pra ela, ai, onde que é o banheiro? Aí ela falou assim, no fim do corredor. Aí eu fui, né? Alô, alô, São João Clínica. Nós estamos refletindo sobre família. Nós estamos refletindo sobre fazer evangelho no lar. E eu estou dando exemplos de evangelho no lar, tá bom? No meio do corredor, antes de chegar ao banheiro, o que eu encontrei? Uma TV enorme, ligada. O que estava passando na TV? Um funk. Aquelas letras, aquela evolução. Quem que estava na frente da TV? Um espírito imortal, num corpinho de 2 anos e meio, fazendo todos aqueles movimentos que eu não vou poder fazer aqui. Qualquer pessoa que fosse ali mudar aquela televisão para qualquer canalzinho, de qualquer galinha pintadinha, de qualquer cozinha, estava fazendo evangelho no lar. Sabe por quê? Porque naquele corpinho de 2 anos e meio tem um espírito que retornou para fazer melhor. E você não sabe qual que é a sua tarefa direcionada para ela. Eu estou atendendo uma menina de 12 anos com diagnóstico de ninfomaníaca. Ela acorda manipulando a genitália. Ela vai dormir manipulando a genitália. Tá tudo ferido. Uma doença gravíssima. A mãe dela me chamou no meio do corredor e disse assim, ô Deus, você que mexe com aquelas coisas, é isso que a gente está fazendo aqui, entendeu? Me explica, eu quero entender o problema da minha filha. Eu vou te contar a minha vida. Eu nasci numa família toda errada. E aí eu pensava assim, meu Deus, eu quero casar e fazer uma família bonita. Eu encontrei um marido maravilhoso. Eu tenho uma filha maravilhosa. E agora nasceu essa. Desse jeito. Aí eu disse para ela, olha, a doutrina espírita, o Consolador prometido, é a doutrina das respostas. Como diria Roberto Carlos, são muitas as emoções, né? Então, eu não vou poder explicar sob a ótica espírita o problema pontual da sua filha. Mas eu poderia sugerir que de repente a senhora foi dona de uma casa da luz vermelha na outra vida. Não disfarça que você sabe o que é casa da luz vermelha. A não ser que nessa região a luz seja de outra cor, né? Aí ela virou e disse assim, como assim? Eu falei, pois é, naquela outra vida a senhora desencaminhou um monte de meninas. E nesta vida a senhora pediu para vir mãe e ser mãe de verdade daqueles espíritos. Aí ela falou assim, nossa, faz sentido. Mas e a minha outra filha? Eu falei para ela, a sua outra filha é a misericórdia divina. Porque se as meninas viessem tudo de uma vez, a senhora ia abortar a missão. Então você está no lugar certo, tá? Pensa direitinho. Qual é a sua tarefa? E já partindo para o nosso encerramento,
Eu disse para vocês que eu sou nordestina, né? Na verdade eu não sou, eu estou. Eu sou um espírito imortal que está nordestino. A Cris também. A minha mãe era feirante. O meu pai, polícia. Já pensou? Polícia? No Piauí. Sabe onde fica o Piauí? Na França. Tem que fazer biquinho para falar Piauí. Na França da minha infância, todo dia, alô, alô, São João Clímaco. Eu estou dando exemplo de evangelho no lar. Todo dia, a minha mãe chamava eu e meu irmão. Meu irmão hoje é pastor da igreja presbiteriana. Lá em casa, a única endemoniada sou eu. Minha mãe chamava nós dois e falava assim: vem cá, repete comigo. Jesus anda comigo, comigo Jesus está. Eu tenho Jesus por mim, contra mim nada será. Amém. Pode ir. Eu saía para a escola. Eu era magérrima, acredite. Eu saía para a escola, me sentindo protegida, abençoada. E eu ia repetindo. Eu andava 4 quilômetros. Eu era de Gisele Bündchen, minha filha. Corpinho maravilhoso. Tá rindo do quê? E eu ia andando e pensando assim: Jesus anda comigo, comigo Jesus está. Tem Jesus comigo, nada será. Amém. Eu sentia uma sensação de que estava tudo bem. E estava. Sempre esteve. O meu pai, polícia, detetive, ficava viajando, desvendando os casos nas Franças da vida. Quando ele chegava em casa, a minha mãe ia fazer o evangelho no lar com a gente. E ele dizia assim, ele ficava só olhando, né? Ô reza fraca, quando terminar essa daí, vem cá que eu vou fazer uma boa. 2 evangelhos no lar, tá ligado? A psicologia comportamental, cognitiva, postula que tudo aquilo que é repetido com uma determinada intensidade e com uma certa regularidade condiciona você. Faz evangelho no lar. Repete para o seu filho que ele veio para dar certo. Não diga para ele que ele é endemoniado. Jamais fale para sua vizinha: este menino não tem jeito. Pare de repetir isso em nome de Jesus. Ali tem um espírito. O psiquismo dele está sendo moldado. Meu pai chamava a gente, falava: acabou aí a reza, agora vem cá. Repete comigo. São Bento da Água Benta, Santíssimo do Altar, todo mal que esteja nesse caminho, se afaste que um filho de Deus vai passar. Amém! Pode ir! Eita! A gente saía abrindo o mar vermelho, o mar... Até hoje, eu não esqueci. Tá aqui, ó, a rezinha da minha mãe, a rezinha do meu pai. Nos momentos difíceis, de grandes desafios, que não foram poucos, porque ninguém veio para cá de férias. Lá no livro Sinal Verde, André Luiz nos ensina que neste planeta é assim: vencido um problema,
Erga a cabeça, respire fundo, porque o próximo está a caminho. Quer fazer rebelião? É, André Luiz que falou. Nos momentos que o bicho estava pegando, o que eu estava fazendo? Rezando. E o que eu repetia? Jesus anda comigo, comigo, Jesus. E quando o bicho estava pegando de verdade, o que eu estava fazendo? São Bento, da Água Benta, Santíssimo, do altar. E é assim. Vamos sair daqui hoje lembrando de que nós não estamos no lugar errado. De que nós estamos com as pessoas que nós precisamos estar. Que os nossos filhos não são anjinhos. Que nós podemos chamá-los de anjinhos, bebê, tchucu-tchucu. Mas vamos lembrar que ali tem um espírito. E que nós precisamos aproveitar o tempo que o psiquismo está moldável para colocar as sementes. Eu quero agradecer pela oportunidade e rogar a Jesus que nós possamos descobrir com urgência o nosso papel no meio que nós reencarnamos. E que nós possamos fazer a diferença. Nós não precisamos pregar, gente. Francisco de Assis disse, pregue o evangelho e, se preciso, use palavras. Você não precisa pregar. Prega fazendo. Um beijo no coração de cada um. Vou esperar vocês na saída.